Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do PB Desporto. Em destaque neste vídeo, Jorge Moraes e dias conturbados no futebol brasileiro. Antônio Manuel Góes, o mundo contra o Flamengo ou o Flamengo contra o mundo. Na estreia de Gênios do Esporte, iremos destacar Falcão, o rei do futsal mundial. E mais notícias do mundo desportivo aqui na Europa. De imediato, pedindo para você se inscrever no nosso canal, dar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vamos até Maceió, Alagoas, Nordeste do Brasil. Jorge Moraes, dias para lá de conturbados no futebol brasileiro, hein, Moraes? Olá, Júnior, forte abraço para você. Estamos aqui de volta dentro do PB Desporto para dizer que esse final de semana foi um show de liminares da justiça comum, da justiça trabalhista dentro do futebol brasileiro. O Sindicato dos Jogadores Profissionais, por conta da pandemia dentro do futebol, a pandemia da Covid-19, então, por conta disso, o sindicato tentou, na Justiça do Trabalho, fazer com que o jogo não fosse realizado entre Palmeiras e Flamengo, jogo que seria realizado em São Paulo e que terminou acontecendo. A liminar foi dada pela manhã, foi cassada à tarde pela tentativa que fez a CBF. Depois o Sindicato dos Trabalhadores dos Clubes de Futebol do Rio de Janeiro conseguiu também uma liminar na Justiça do Trabalho, no tribunal, e depois essa liminar no dia do jogo, exatamente no domingo, 1h30 antes da partida, a Justiça cassou a liminar, tudo isso liminar de justiça comum, de justiça trabalhista. Mas aí o jogo foi realizado. E o que é que me impressionou nisso? Foi a qualidade da meninada do time do Flamengo. Jogadores de 18, 19, 20 anos, só 2 titulares, o Gerson e a Arrascaeta. Por sinal, os dois jogaram muita bola. E o Pedro lá no ataque, que é um jogador que sempre está entrando como titular no time do Flamengo. E o Flamengo conseguiu um empate de 1-1, contra o gigante Palmeiras do técnico Vanderlei Luxemburgo. E com isso o time do Flamengo conquistou um grande resultado e voltou para o Rio de Janeiro com esse pontinho conquistado depois de tanta confusão, de tanta liminar na Justiça Comum e na Justiça do Trabalho. Por conta disso, o presidente, o Sete Câmara, presidente do Atlético Mineiro, está entrando na Justiça Desportiva, no STJD, pedindo a punição do Flamengo e até a eliminação do Flamengo do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque aceitou que 2 entidades fossem à Justiça Comum e isso não é possível dentro do futebol. Só tem justiça comum depois de esgotadas todas as tentativas na justiça desportiva. Eu acho isso um absurdo, que o Atlético Mineiro, nesse momento, ao invés de entender a crise, a situação por conta da pandemia no Flamengo, com jogadores, comissão técnica, funcionários, não. O Atlético Mineiro está querendo tirar proveito dessa situação e está dizendo que vai entrar na Justiça Esportiva contra o Flamengo, solicitando a eliminação dele por ter concordado com essas ações que foram montadas e encaminhadas pelo Sindicato dos Jogadores Profissionais e também pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Clubes de Futebol do Rio de Janeiro. Acho, volto a dizer, está querendo tirar proveito de uma situação. O pessoal do Atlético Mineiro está querendo se aproveitar desse momento que vive terrível o time do Flamengo, e não só ele, como outros clubes também, em função da pandemia ainda aqui no Brasil. Vamos torcer para que tudo volte à normalidade. E parabéns ao Flamengo
pela belíssima atuação no jogo de empate 1-1 contra o time do Palmeiras. Tá certo? Um forte abraço para você e até a próxima oportunidade aqui dentro do PB Desporto. Tá legal, Jorge Moraes em Maceió, Alagoas. Sem dúvida alguma, uma atuação memorável do Flamengo. A equipe formada devido à situação da pandemia, jogadores infectados, jogadores chamados às pressas para compor o elenco, né? Jogadores da base do time, apenas jogadores citados por você, Gerson, Arrascaeta, Pedro, eu diria também o Thiago Maia, um jogador frequentemente na equipe titular do Flamengo, mas sem dúvida alguma, uma equipe com jogadores muito jovens que, entretanto, superaram a falta de experiência e jogaram realmente um grande futebol, conseguindo esse empate em 1-1 com o Palmeiras, que foi considerado pelos flamenguistas, pela imprensa, de modo geral, como uma atuação muitíssimo boa do Flamengo, uma atuação memorável da equipe. Agora, se no campo o Flamengo brilhou, fora do campo o Flamengo vem seguidamente com atitudes totalmente deploráveis. Aliás, o Flamengo levantou a bandeira dessa volta do futebol de qualquer maneira, indo inclusive até Brasília, a gente relembra isso, a sua cúpula como presidente Rodolfo Landim, indo se encontrar com Bolsonaro, que todos sabem foi contra o confinamento, foi contra qualquer ação para se combater de fato a pandemia, contra as precauções, contra os protocolos, ele mesmo sendo exemplo, claro, dessa realidade. E o Flamengo conseguiu a volta do futebol, levantou a bandeira, foi uma ação isolada do Flamengo e hoje está aí a realidade dos fatos, jogadores do clube infectados, jogadores afastados e o Flamengo passando por uma situação muito complicada e por isso mesmo que em campo, é uma atuação para não esquecer, mas para não esquecer também as atitudes e as declarações do senhor Rodolfo Landim, da direção do Flamengo num todo. Mas vamos abordar agora, na estreia de gênios do esporte, ele, Falcão. Jogador Alessandro Rosa Vieira, mais conhecido como Falcão, 43 anos, considerado o rei do futsal mundial. Um atleta de jogadas brilhantes, de uma genialidade de deixar qualquer um, mesmo aqueles que não são tão apaixonados pelo esporte, perplexos com a qualidade desse jogador que encerrou a carreira há pouco tempo, em 2018, 2 anos atrás, portanto. Falcão que defendeu de forma profissional o Corinthians, Atlético Mineiro, Banespa, Jaraguá, Santos, Orlândia e o Magnus, onde encerrou a carreira no dia 6 de dezembro de 2018. Em 646 jogos, o Falcão marcou 872 gols. E ainda andou ali pelo futebol de campo, na equipe do São Paulo, em 2005. Muitos até afirmam que o Leão foi que brecou a ideia do jogador seguir a carreira no futebol. Mas o Falcão é, sem dúvida alguma, o Pelé do futsal, o maior da história do futsal mundial. Entre as suas principais conquistas, as mais marcantes, estão a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, bicampeonato mundial com a seleção brasileira em 5 participações, dono de 4 bolas de ouro da FIFA 2004 e 2008, e ainda, aos 39 anos, conquistou o título da Copa Intercontinental de Futsal. Por 4 vezes, 2004, 2008, 2011 e 2012, Falcão foi eleito pela FIFA como o melhor jogador de futsal do mundo. Ou seja, um jogador fenomenal, um jogador de jogadas brilhantes, de vários gols, artilheiro, e que está na história não só do futsal, mas na história do
esporte, do desporto no mundo. E separamos aqui alguns lances desse gênio chamado Falcão. Aí então, Falcão, que estreia o quadro Gênios do Esporte aqui dentro do PB Desporto. Vamos até o Rio de Janeiro com Antônio Manuel Góes. E aí, Antônio Manuel, o mundo contra o Flamengo ou Flamengo contra o mundo? Olá, Antônio Júnior e gente do PB Desporto. Vários de vocês aí que se inscreveram neste canal de Conexão Desportiva Brasil-Portugal, talvez desligados da história aqui de nosso país, poderão trincar os dentes, irritados, mas precisam saber que o título de mais querido desde o começo do século XX ostentado pelo Flamengo foi consequência da esperteza de um grupo de torcedores rubro-negros endinheirados e, consequentemente, sejamos sinceros, uma fraude. Em 1927, com a crescente popularidade do Vasco da Gama, um dos primeiros a quebrar o elitismo racista no futebol carioca, o Jornal do Brasil promoveu um concurso intitulado Clube Mais Querido, patrocinado pela Joalheria Royale, instalada na Galeria Cruzeiro, local depois ocupado pelo imponente edifício Avenida Central, na Avenida Rio Branco, centro do Rio, inaugurado em 1963. O troféu Salutares seria destinado ao clube vencedor da contagem de cupons publicados em várias páginas pelo JB. Fato registrado no livro Nação Rubro-Negra, de Edilberto Coutinho, também rubro-negro. Torcedores do Flamengo travestidos de portugueses, inclusive fingindo sotaque luso, ora pois, naqueles idos de dezembro de 1927, 93 anos atrás, desviaram pacotes com centenas de milhares de cupons pró-Vasco da Gama, atirados às latrinas do edifício sede do Jornal do Brasil, o que, numa manobra indecente, festejada como espirituosa, garantiu a conquista do troféu de mais querido pelo Flamengo. Até então, uma agremiação nascida de elitista dissidência do Fluminense, no final do século XIX. Não há como tergiversar. Uma fraude. Aonde quero chegar com essa reminiscência, digamos, cá para nós, criminosa? Independentemente dos estimados atuais 42 milhões de torcedores Brasil afora, e das celebradas Era Zico e da atual, de quase todos os títulos conquistados entre 2019 e 2020 no país e fora dele, com adeptos fundamentalistas que o transformaram numa quase religião, o Flamengo é comandado por gestores diletantes e oportunistas, desprovidos de mínima sensibilidade social. Haja vista o descaso originário de comprovada omissão, que culminou com a tragédia ceifadora de 10 adolescentes da divisão de base no Ninho do Urubu.
Para além do sinistro que matou jovens promessas do futebol rubro-negro, nestes tempos apavorantes de pandemia, com milhões de infectados e mais de 140 mil mortes no Brasil, na contramão do inegável sucesso da gestão financeira, implementada a partir de 2013, que ensejou as recentes conquistas no campo de jogo, a atual diretoria do Flamengo, liderada pelo presidente bolsonarista Rodolfo Landim, com honrosa exceção de uns poucos, logrou angariar generalizada reprovação no país e até no exterior, por conta de inconsequentes ações que estimularam o retorno das atividades desportivas entre nós, pondo em risco a vida de tantos quantos estão envolvidos com o futebol brasileiro, inclusive eles próprios, rubro-negros, que já perderam vidas preciosas de trabalhadores e familiares no entorno do mais querido. Apesar dos apaixonados milhões de adeptos, convenhamos, não mais tão universalmente querido assim, Antônio Júnior. Ok, Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro. Aqui em Portugal, depois de Taremi e Evanilson, o Futebol Clube do Porto muito próximo de anunciar mais um avançado para a equipa. Trata-se do espanhol Tony Martínez, 23 anos, que estava no Famalicão, inclusive chegou a atuar pela equipa na primeira jornada da Liga Portuguesa, que recentemente iniciou. O atleta marcando em 39 jogos pelo Famalicão, 14 gols, chamando a atenção do Futebol Clube do Porto. Teve uma novela para um acordo para as duas equipes, dois clubes chegarem a uma definição com relação ao pagamento de parte do valor do passe do atleta, 3 milhões de euros, mas tudo foi definido e o jogador deve ser anunciado nas próximas horas. Já o Jorge Jesus, treinador do Benfica, tendo mais um reforço de peso para a sua equipe. Trata-se do Nicolas Otamendi, zagueiro, o jogador, inclusive da seleção argentina, que estava no Manchester City, equipe do Guardiola, e agora vai defender as cores do Benfica. 2 anos de contrato, e ele já anunciou que quer jogar com o número 30. Número esse que ele utilizou nas 3 temporadas em que esteve a defender o Futebol Clube do Porto, como também recentemente no Manchester City. O PB Desporto vai ficando por aqui, mas desde já pedindo para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!